A espada e a tocha. Capítulo 13. O conselho é convocado. De repente, me vi no vale novamente. A linda garotinha ainda estava lá, lutando. Ela estava machucada, sangrando e muito suja. Mesmo assim, quando olhou para mim, eu pude ver que seus olhos estavam tão cheios do espírito de luta e de determinação como quando a deixei. Olhei para o meu manto, agora um simples e humilde pano marrom. Sob ele, vi o brilho de uma armadura. Eu tinha a espada e um frasco, que continha o óleo. Despejei parte do óleo na bainha de meu manto e comecei a lavar o rosto da garotinha. Ela olhou no fundo dos meus olhos com uma seriedade incomum a uma criança. Eles estão vindo mais rápido agora, ela começou. Estão avançando mais do que antes porque não estão brigando mais entre si. Não sei se poderemos defender este vale por muito tempo sem ajuda. A ajuda está chegando, mas preciso ensiná-la primeiro a montar o cavalo, respondi. Depois de olhar para mim, ela olhou para o cavalo que estava logo atrás de mim. Você aprendeu a montá-lo? Perguntou. Não, eu só me sentei nele. Precisamos aprender juntos, respondi. Os gritos da horda do mal aumentavam terrivelmente. Com isso, despejei o restante do meu óleo sobre a cabeça da menina. Olhei para o frasco, que deveria estar vazio, mas ele estava cheio novamente. Continuei a despejar o óleo sobre ela até que pareceu estar limpa. Então, eu a coloquei sobre o cavalo e passei-lhe as rédeas. Você terá de aprender a montar este cavalo no meio de uma batalha, eu disse. Então, eu me sentirei em casa, ela respondeu. Acho que nunca conheci uma época em minha vida sem batalha. Isso me tocou profundamente. Lamentei muito por essa menina que, embora jovem, já havia passado por tanta coisa. Pensei que ela talvez jamais tivesse conhecido a paz ou o descanso de uma peleja em toda a sua vida. Senti um forte desejo de levá-la para um lugar onde pudesse ser uma criança, estar em uma família, brincar como uma menina. Nem pense nisso, disse uma voz aguda e familiar atrás de mim. Era a velha águia. Havia uma terrível ferocidade em seus olhos que parecia ainda maior do que quando estava na batalha. Também notei que a menina parecia conhecê-la, uma vez que ela não estava surpresa com a sua presença, ou com o fato de a águia estar falando. Há muitas crianças que são chamadas para uma vida de batalha neste mundo. É o destino delas, e você não deve privá-las disso. Aquelas que lutam aqui da maneira que ela está fazendo, terão uma recompensa que poderão desfrutar na eternidade. Mas aqui, ela tem que lutar. Meus pensamentos foram tão impróprios, protestei. Eu só estava sentindo um pouco de dó por ver alguém tão jovem passando por tanta coisa. Acho que eu não aguentaria isso se uma de minhas próprias filhas tivesse de passar pela mesma experiência. O que há de errado em me sentir assim por ela? A nossa atenção voltou-se para os gritos da tropa do mal que agora estava avançando. Então, a velha águia olhou para mim com uma implacável ferocidade em seus olhos, da qual jamais me esquecerei, e continuou. O poder que está nela é tão grande quanto o poder que está em você. A sabedoria e a fé para usar o poder que há nela têm sido, em alguns aspectos, maiores do que as suas. Você não aguentará por muito tempo na batalha sem ela, assim como ela também precisa de você. Eis o meu conselho: não sinta pena dela. A autopiedade é um dos maiores inimigos dessa menina. Ela não poderá ser derrotada pelo inimigo se continuar a lutar. Mas, se ela se entregar à autopiedade, será desarmada e facilmente derrotada.
A garotinha estendeu a mão e a colocou em meu braço para dizer: ela está certa. Toda vez que começo a pensar em mim mesma desta forma, começo a perder a minha fé e a minha coragem. Por favor, não sinta pena de mim. Sei que a mim foi dada a grande honra de lutar nas batalhas do rei. Entreguei minha vida a ele, e agora devo viver somente para ele e não para mim mesma. Eu sei que vocês duas estão certas, admiti. Certamente este não é o momento nem o lugar para o tipo de compaixão de que estou sentindo. Eu disse, mesmo estando ainda um pouco irritado pela tempestade que estava sendo feita, pelo fato de eu estar sentindo um pouco de pena de uma garotinha cicatrizada por batalhas. A águia não desistiu. A autopiedade é o inimigo mortal da geração dessa garota. Não abra a porta para esse inimigo, mostrando piedade a essas crianças. Dê a elas esperança e coragem. Ensine-as a perseverar. Dê a elas o treinamento e as armas de que precisam. Mas eu lhe aviso, nunca dê a elas piedade. Deve-se ter mais temor a essa mentalidade do que a horda do mal que está lá fora. Sei que chegará uma época em que todas as crianças poderão brincar, acrescentou a menina. Elas poderão brincar em paz e segurança com todas as criaturas. Então, o amor, a alegria e a paz serão a habitação feliz de todos. Vi isso em meus sonhos e o li nas Escrituras. Estou lutando para que esse dia chegue. Minha recompensa será vê-lo chegar. Essa esperança é mais importante para mim do que todas as brincadeiras infantis. Ao lutar, viverei uma vida mais cheia de aventuras e glória do que qualquer criança que leva uma vida de brincadeiras e fantasia. Eu deveria lamentar por elas, e é o que eu faço. Sem dúvida você está certa, confessei, sentindo-me agora adequadamente punido. Eu realmente terei de ser como essa criança para entrar no reino, pensei comigo mesmo. Agora temos coisas importantes para resolver, começou a águia. O grande conselho de apóstolos e anciãos está para se reunir aqui. Isso não acontece desde o século I. Esta reunião marcará o começo da transição desta geração para aquela que há de vir. Eles se reunirão aqui, beberão deste rio pelo qual vocês estão lutando. Olhei então ao redor, incrédulo. Não parecia muito provável que alguém pudesse beber desse rio por muito tempo, visto que a horda do mal já estava ao alcance de um tiro de arco dali e se aproximando cada vez mais. O olhar na face da águia me dizia que ela havia discernido os meus pensamentos. Porém, ela continuou como se não tivesse feito. Quando este conselho se reunir, não estaremos longe da última batalha na qual aquelas coisas pelas quais esperamos se cumprirão. Cada um dos que estão vindo representa rios que regarão a terra. Todos são guerreiros experientes que lutaram por muito tempo e com grande coragem, mas poucos já viram uma vitória. Muitos perderam seus próprios rios, e alguns chegarão aqui terrivelmente feridos. Mas será que não há um lugar melhor do que este para tal conselho? Perguntei, pensando que este não seria o lugar para se trazer guerreiros terrivelmente feridos, ou aqueles que nunca haviam testemunhado uma vitória. A velha águia olhou ao redor com cuidado antes de responder. Não, este é o melhor lugar. Já os convidei para vir, e eles já estão a caminho. Espero que comecem a aparecer logo. Senhor, eu não gostaria de falar tanto, uma vez que parece que deveríamos estar lutando. Mas como eles vão chegar aqui? Estamos cercados. E os que estão terrivelmente feridos? Eles não ficarão ainda mais feridos aqui? Perguntei,
ainda desacreditando que esse poderia ser o lugar certo para a realização de tal conselho. Este lugar é tão bom e seguro quanto o lugar onde o primeiro conselho se reuniu no século I, a águia disse. Os feridos começarão a ser curados neste conselho. Todos eles são grandes guerreiros. Depois desse conselho, jamais voltarão a recuar diante dos inimigos da cruz. A comunhão entre coração e devoção que encontrarão aqui será alimento para eles. E as águas da vida que fluem por este rio serão sua bebida. Essa é a mesa que está posta para eles na presença de seus inimigos. Os gritos do exército do mal eram tão intensos que eu já não podia mais ouvir a águia. Uma grande nuvem de poeira se levantou e então desceu sobre nós, de modo que ficou difícil respirar ou enxergar. Por instinto, desembainhei minha espada e comecei a balançá-la. A poeira se foi como se tivesse sido soprada por um enorme ventilador. Logo pude ver o cavalo, a menina e a águia. Estávamos todos atentos aos contínuos gritos e tumultos que vinham do ocidente. Fiquei surpreso ao ver 2 senhores idosos surgirem da nuvem de poeira, passando pelo exército do mal como que um passeio de domingo. A horda correu em sua direção gritando, berrando e arremessando flechas, das quais os homens veteranos facilmente se defendiam com seus grandes e reluzentes escudos. Eles pareciam completamente tranquilos diante dos ataques. Se eles tão somente olhassem na direção dos que eram maus, recuariam bastante apavorados. Nunca vi esse tipo de autoridade nos homens antes. À medida que andavam, criavam uma grande trilha atrás da horda que não parecia se fechar atrás deles. Quando chegaram ao rio, eles pararam. Um se curvou para beber da água, enquanto o outro permaneceu alerta. Quando ambos acabaram de beber da água, continuaram a andar em nossa direção. Os 2 anciãos provavelmente tinham seus 70 e poucos anos, mas eram extraordinariamente saudáveis. Andavam um pouco devagar em virtude de suas velhas feridas, e não por causa da idade. Mesmo assim, sua autoridade e presença eram tão grandes que eu me senti como se um exército houvesse chegado para aumentar nossa força. A águia se curvou quando eles pararam na sua frente, e eles fizeram o mesmo. Havia um visível respeito e afeição mútua entre eles. Eles então olharam para o cavalo e a garota. Ela se jogou ao chão e também se curvou. Eles fizeram o mesmo, com um respeito sincero por ela. Ouvimos muito a seu respeito. Um deles disse a ela: sem dúvida, você é muito conhecida, não só na terra, mas no céu e no inferno também. É um grande prazer conhecê-la. Acho que foi a primeira vez que vi essa brilhante garotinha sorrir ao responder: nunca imaginei que de fato conheceria vocês, mas tê-los aqui certamente compensou todas as batalhas por este lugar. É sobretudo por sua causa que um grande conselho de guerreiros, profetas e sábios está para se reunir aqui. Um dos anciãos respondeu. Todos os que ouviram falar de sua coragem e perseverança quiseram vir a este lugar para ajudá-la. A batalha logo assolará todo o mundo. Você os inspirou a lutar com coragem e perseverança, independentemente do que eles enfrentem. Sua amiga, a águia, a tornou muito famosa. Agora sei, só ao olhar para você, que cada palavra que ela falou a seu respeito é verdade. Enquanto eu observava os 2 senhores, senti quase como se estivesse na presença do próprio rei. Pensei que se houvesse somente alguns outros como eles, alguns outros como essa garota, não haveria uma batalha que não pudéssemos vencer. É óbvio que, ao ouvir meus pensamentos, a velha águia virou-se para olhar para mim enquanto respondia.
Você pensou que estivesse sozinho, não é? Há muitos outros como esses homens e milhares de outros como você. Há mais mal do que você imagina também. Mas de uma coisa tenha certeza: o rei será vitorioso. E alguns de nós aqui ainda estarão lutando quando ele vier para o seu reino. As lutas que conhecemos até agora, logo iremos considerá-las conflitos quando a grande batalha despontar. Benditos são aqueles que foram escolhidos para a honra de pelejar esta grande batalha. Agora, as grandes maravilhas começarão. Quem é ele? Disse um dos anciãos, olhando para mim ao perguntar à águia. Também esperei para ouvir a resposta dela. O som da chuva batendo nas janelas me despertou. Fiquei deitado ali por alguns minutos ouvindo. Enquanto isso, pude ouvir na chuva o som de muitos pés em marcha. Eu sabia que o véu entre a esfera terrena e a celestial estava ficando mais tênue e a ponte entre elas mais forte. Para andar na verdade, é preciso viver em dois mundos, disse uma voz. Desesperado, eu queria voltar para o meu sonho. Queria ver a garotinha novamente, e a águia e os anciãos que eu havia acabado de conhecer. Então, um forte sentimento de consciência veio sobre mim. O sonho era real. Eu já conhecia ou iria conhecer todos que estavam em meu sonho. Eu pelejaria na grande batalha com eles. Todos os que seguem o rei neste momento, logo conhecerão uma aventura maior do que qualquer história, maior do que qualquer sonho.